Ano que vem. Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Se eu não entender, não vou responder, então eu escuto. Eu só vou falar na hora de falar, então eu escuto. Quando eu fui pro Globo Repórter, eu por acaso descobri que eu lá podia voltar a fazer cinema. E documentário que eu nunca tinha feito na vida. E entrei sem saber nada de documentário. Documentário não é... Enfim, quem fazer ficção como eu, documentário é outra coisa. E lá naquele tempo, que era ditadura, havia um espaço para uma coisa que muitas vezes se aproximava do documentário. Às vezes era pura reportagem, às vezes não se aproximava do documentário. Havia cineastas convidados, havia funcionários cineastas. Walter Lima era funcionário, João Batista Andrade era funcionário. E várias pessoas trabalhavam chamadas ou pelo Paulo Gil ou pela Blimp, que é do irmão do Guga, era do irmão do Guga, e que tem muita gente que trabalhava com ele até em regime especial, mais tempo para trabalhar. Capovilla trabalhou, Hermano Pena, vários trabalharam. E no Rio, vários e vários outros. O Alberto Salvar, esse menino Bodantes, que ia fazer um filme lá, vários cineastas trabalharam lá, o Jorge Cordeiro fez um. Então tinha essa coisa, tinha gente de fora que já é diferente. E daí o fato é que eu vi lá, eu trabalhei lá eu dirigia algumas coisas, eu traduzia, eu fazia tudo, eu era funcionário muito mais que os outros. Eu parecia que era funcionário, eu traduzia, adaptava, montava, fazia... Volta e me fazia um filme, às vezes fazia um texto para ele, de acordo com ele, né? Eu era contratado para fazer tudo. Eu saí só para filmar, não posso só filmar, eu fazia tudo. E nesse período que durou de 75, que eu entrei no Memória até 80, 78, 79, foi produtivo por razões de assessoria externa, por razões de poder ter experiência de linguagem, e foi muito produtivo. Depois não, eu continuei mais, porque eu tinha que terminar o Cabra e tal, e já não era produtivo. Quando mudou para vídeo, então, o programa saiu do ar, voltou, houve mil problemas, e eu estava preocupado em acabar o Cabra. De 88, 84, a Globo para mim era um ganha-pão. Mas enfim, eu aprendi então a ver, e eu aprendi por quê? Eu aprendi porque eu via, porque eu montava, porque eu aprendi como se monta um documentário, que você pode fazer a cozinha do documentário, e muito mais. Eu via também aquilo que ia para o ar e não ia. E vendo que ia para o ar, o que antes da filmagem e depois da filmagem, eu aprendi aquilo que não ia para a filmagem. E via que às vezes o que acontecia antes da filmagem, depois da filmagem, era melhor do que a própria filmagem. E na verdade a experiência me serviu para fazer, radicalizar aquilo que não tinha na televisão. Porque na verdade o Cabra é um filme que incorpora personagem, coisa que não tinha. Era proibido aparecer repórter no Globo Repórter. Não. Só começou a aparecer na segunda fase, em 82, que já chamaram os repórteres famosos da Globo, a Glória Maria e o outro, vários deles iam lá para fazer programa, porque o repórter passou a ser o herói, etc.
coisa que não é a minha concepção de repórter, né? Mas no meu tempo, até 80, o repórter era proibido de aparecer. Eu era diretor e repórter e eu dava sempre off. Eventualmente aparecido de lado, mas já era um escândalo. Até as perguntas eram deletadas como possível. E eu usei um troço que não, que esse troço, essas regras foram rompidas. Então foi útil porque, pelas coisas que eu via, fazia, e pelas coisas que eu via que não eram feitas, etc. É um pouco rompendo com essa regra. Por exemplo, chegar numa casa filmando e sair filmando, a televisão já usava um pouco na época, agora usa demais até. E eu vi que isso foi usado para o bem, não para o mal, não para fazer reportagem de escândalo, etc. Mas para fazer, sempre a televisão tem essa agilidade de chega filmando e sai filmando. E o cinema documentário brasileiro da época era um cinema que não usava fazer isso. E eu no Cabra usei isso pra cacete. Eu sinto que se eu chego filmando numa casa, é diferente. E saio filmando, acontecem coisas extraordinárias, entende? Que naquela época eram novas, depois se fizeram, entende? Então foi uma escola e uma escola extraordinária. Já vai! Eu tive que Coutinho 2 ou 3 vezes na vida. Uma vez em Campinas, quando foi no Cine Clube Barão, foi passar o filme Cabra Marcado para Morrer, já restaurado, foi uma festa. Então eu contei para ele essa história que aconteceu em Ribeirão Preto. Na década de 79, 80, a gente começou a fazer um filme em Barretos. E a revista da Embrafilme lançava, tinha uma revista da Embrafilme que a gente lia para saber as coisas de cinema brasileiro. Aí um dia eu vi nessa revista da Embrafilme a foto, uma matéria do Dib Lutfi. Para quem não sabe, Dib Lutfi é considerado o maior câmera do cinema brasileiro. Ele foi o primeiro cara a tirar reflexo do tripé, que era uma câmera desse tamanho, fazendo a câmera na mão, apelidado de grua humana. E eu estava num bar aqui em frente à prefeitura de Ribeirão Preto, do lado dos hotéis ali, e vi o Dib Lutfi. Eu olhei e falei, é o Dib Lutfi. Mas não tive nem coragem de chamar, porque ele tá louco, né? Umas 10 horas da manhã, eu estava lá tomando uma cerveja. À noite eu encontrei o cameraman, que é o Fê Souza, fundador do Cauê comigo, num bar. Falei, Fê, ele como fotógrafo, fã do Dib, né? De fotografia do Dib, falou assim, eu vi o Dib Lutfi em Ribeirão Preto. O cachaça, você pirou. O que o Dib Lutfi já tá fazendo em Ribeirão Preto? Eu falei, eu vi. Falei, como é que você viu o Dib Lutfi? Você sabe que era ele? Você nem nunca viu o cara? Eu vi numa revista da Embrafilme. Aí passou meia hora, ele subiu e falou, realmente eu passei lá onde você falou que viu o Dib, tem um hotel, eu fui lá e perguntei e vi que ele está hospedado lá. Aí no outro dia nós fomos lá, porque a gente queria que ele ajudasse a gente no filme, dando umas dicas de como a gente estava filmando com a Payar Bolex, a corda, 16 mm, uma dica de lente e tal. E chegamos lá e ele foi nos apresentar o diretor, que realmente era o Eduardo Coutinho, que estava aqui para fazer esse Globo Repórter sobre o Portinari. E aí o Coutinho me deu umas dicas, ó, o Leon Risma tá filmando, ok, tá filmando, eu vou indicar vocês lá, porque não tinha escola de cinema, tinha escola da ECA, né, em São Paulo, e o resto eu fazia sociologia, por exemplo. Então, quer dizer, a nossa escola era lendo e assistindo filmagem dos outros. E foi de uma atenção muito grande, mas na verdade naquele dia a gente estava querendo, era o Dib, porque a gente precisava de um toque de lente. Uma coisa importante que, por exemplo, ele resgatou a linguagem, né, que ele criou uma coisa. Ele deixa o cara falar. Antigamente o documentário era uma coisa cheia de narrativa, né? Uma coisa meio Jamanzon, Pedro Carbonara, e ele criou uma coisa muito mais natural. Isso fica muito evidente, né, a importância dele com o Cabra Marcado. O Cabra Marcado hoje não é um filme que a gente se considera assim. Ele divide muito, porque depois do Cabra Marcado, você pode falar assim, a importância do documentário e do filme de ficção é muito pequena. Assim, é tudo cinema. Antigamente não, era documentário, era aquela coisa meio chata, você pegava um cara, falava da vida dele, blá 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 blá. E o Coutinho ele fez um filme tão importante, porque o que acontece no Cabra é uma coisa interessante, eles estão filmando, de repente vem um golpe militar, eles são obrigados a fugir, sumir. E eles voltam depois de anos e retomam aquele filme. Então, quer dizer, é mais ou menos uma ficção dentro do documentário. E eu acho isso legal, é que para o cinema eu acho que é um marco. Ali o documentário deixa de ser só um documentário e passa um filme como o cinema brasileiro. O Coutinho tem uma visão a gente vê no documentário dele, eu acho uma coisa tão legal, quer dizer, não é uma coisa didática, tá entendendo? Às vezes a pessoa está falando, você ouve a voz dele interferindo, muito pouco, mas assim, é um bate-papo, ele deixa que as pessoas falem, ele edita muito pouco, você não vê ele cortando muito o que a pessoa fala. Eu acho que isso é uma coisa natural pra caramba, que ele faz com naturalidade.
várias formas, de várias maneiras, ele foi um precursor, né, do nosso cinema, porque é um cara que começou a fazer cinema numa época em que o cinema aqui era uma coisa muito primitiva ainda. Não existia basicamente nenhum tipo de curso, enfim, não existia um caminho, né, de uma ação ao qual as pessoas pudessem percorrer, as pessoas interessadas em fazer cinema. Não existia, como hoje, toda uma estrutura, né, montada para educar as pessoas, enfim, não só em termos de direção, né, realização, como montagem, enfim, você tem escolas, cursos, etc e tal. E ele é um cara que teve, inclusive, uma formação clássica, né, uma formação romântica, né, como cineasta. Um cara que, enfim, estudou direito, chegou a trabalhar com jornalismo impresso, né, foi revisor, acho que da Visão, se eu não me engano. Enfim, estudou cinema na Europa, enfim, todo o caminho percorrido por um romântico da época, né? Enfim, um cara que buscou a sua formação dessa maneira. E, enfim, começou a fazer cinema dentro desse quadro de dificuldade, né, de falta de recurso e tudo mais. O curioso, né, sobre o trabalho do Coutinho é que, assim, que inicialmente ele tinha ele até tentou enveredar pelo cinema de ficção, né? Mas você vê, quer dizer, que é uma coisa que estava tão dentro dele, eu acho, essa coisa de buscar a verdade, que até o longa, que seria talvez o grande longa de ficção dele, que é o Cabra Marcado para Morrer, acabou eventualmente por conta de uma série de reviravoltas do destino se tornando um documentário. Mas o que eu acho que realmente, obviamente, a grande influência dele é como documentarista mesmo, quer dizer, como um cara que sempre quis buscar a verdade, né, por meio da arte. Primeiro por meio do cinema, depois por meio da televisão, né? E sem jamais mudar muitas vezes o documentário é uma porta de acesso pro cineasta, pro cara que quer fazer cinema. Ele começa pelo documentário porque é uma forma de você trabalhar com uma verba menor, você até conseguir uma veiculação talvez mais garantida, e etc e tal, e depois ele migra para a ficção, né? E o Coutinho é um cara que desde o início foi um cara muito centrado nisso. Você vê que existe uma coerência muito grande na obra dele. Eu acho que o que o Brasil faz de melhor é documentário. Só uma pergunta. Não vai ficar muito ruim pra vocês o som aqui, não? Essas viagens até aqui, depois não aproveito o material, imagina. Bom, eu acho que o que o Brasil, um dos gêneros que o Brasil domina, sem dúvida nenhuma, é o documentário. Uma das coisas que o Brasil sabe fazer de melhor é o documentário. Sempre tive essa opinião. E à medida em que os anos vão passando e mais documentários vão sendo produzidos sobre temas diferentes, com linguagens diferentes, mais eu fico impressionado com essa diversidade que os nossos documentaristas têm, não só de temas abordados, mas da forma como eles tratam esses temas. E dentro do nosso mundo, do nosso universo documental, o Eduardo Coutinho, sem dúvida nenhuma, hoje é referência absoluta não só pela qualidade da filmografia dele, mas pela importância que o cara ganha com o passar dos anos, né? Não é só a questão de fazer filmes bons, é a questão de fazer filmes bons, continuar fazendo filmes bons durante um longo espaço de tempo e abordando sempre temas diferentes, quer dizer, ele sempre tem um lado humanitário, humanista que liga os seus filmes, mas que são desenvolvidos de maneiras absolutamente diferentes umas das outras, dependendo de cada filme. Então eu acho que dentro disso o Eduardo Coutinho, ele é para mim o documentarista. E eu digo não só no Brasil. Como eu falei, eu acho que o Brasil é uma das coisas que o Brasil faz melhor, é documentário. E dentro disso, a gente tendo o Eduardo Coutinho como sendo o nosso melhor, um dos melhores, ou o melhor mesmo documentarista, eu considero que ele é hoje um dos melhores documentaristas do cinema mundial, sem dúvida nenhuma. O Coutinho ele tem uma vantagem muito grande como documentarista em relação a boa parte dos documentaristas, que é o fato de reconhecer que o simples fato de ele estar realizando um documentário altera aquilo que está documentando. A partir do momento que ele bota a câmera na frente da pessoa e a pessoa tem que falar para a câmera, ela já muda, ela já não é a mesma pessoa que ela é no dia a dia. O fato de eu estar sentado, falando, obviamente eu estou aqui tentando, né, ser mais coerente do que eu seria num bate-papo num bar, né, a paixão até, às vezes a gente acaba se focando para parecer mais racional, mais convincente, mais crível.
E pelo simples fato dessa coisa estar ligada, apontada para você, você já muda um pouco, querendo ou não. Então essa importância do Coutinho, essa característica do Coutinho, eu acho que influencia inclusive toda uma geração de documentaristas brasileiros. Então isso é outra característica, que eu falei do humanismo dos filmes dele, é outra característica, isso é uma característica talvez técnica, narrativa ou de estilo, que cobre todos os seus trabalhos, que é esse reconhecimento de que ao intervir, de que simplesmente ao observar, ele está intervindo na realidade que ele está vendo. Sem anistia, se não tivesse até hoje anistia, não tinha filme nunca. Porque ao contrário do que os intelectuais pensam, eu não teria filme porque os caras não falariam. A gente pensa que os outros filmes, aqueles camponeses do filme, todos eles só falaram porque tinha havido anistia em setembro de 79. Eu filmei em janeiro, fevereiro de 81, e eles falaram. Se eu fizesse filme um ano antes, eles não falariam, porque não são loucos. O significado simbólico da anistia, ninguém sabe que isso foi importante. A anistia significava que eles podiam voltar a falar. Sim. Os exilados podiam voltar, isso todo mundo sabia, ir no aeroporto. Mas os exilados internos aprenderam que podiam voltar a falar. Ainda que com certo medo, eles podiam voltar a falar. Então foi essencial, e não é por acaso que a Elizabeth fala 3 vezes na anistia. Uma vez ela fala obrigada pelo Abraão, e 2 vezes ela fala livremente. Prova de que a anistia foi um elemento essencial. Sem anistia eu não tinha nem a possibilidade deles colaborarem, e nem teria o financiamento que eu tive da Embrafilme. Claramente que o que importava é o que aconteceu com as pessoas durante esses 20 anos. O assunto do filme passou a ser esse, muito mais importante. Sim. Contar a história de João Pedro, etc, de uma forma documentária, que na verdade são amigos, a mulher dele, mas descobrir o que significou para eles as ligas, o João Pedro, etc, e o golpe. Porque na verdade a coisa acabou juntando, porque o pessoal da Galileia, principalmente, e ela também, sofreram consequências do golpe, não do filme, do golpe. Porque tem gente lá que foi preso, tem gente que apanhou, tem gente que fugiu, sabe? Então acabou juntando o filme com o golpe. O filme passou a ter uma ligação com o golpe que mudou a vida deles. Não o filme, mas quando eu chegava lá, ligava o acontecimento histórico do golpe com o acontecimento histórico muito particular e pequeno do filme. E foi por isso, e isso eu não sabia, porque eu não sabia se estavam vivos. Então para mim o extraordinário foi encontrar neles uma repercussão que eles lembravam de mim associada à figura do golpe e do antes do golpe, entende? Sim. Isso foi a surpresa importante. Eu conversei com o Eduardo Coutinho há alguns anos, tive a oportunidade de entrevistar no Festival Tiradentes, e eu não sei nem se isso se aplica a ele como pessoa, mas aí como cineasta se aplica, que é um otimismo, parece, em relação aos mais, às pessoas, que me encanta muito. Então, por exemplo, no Cabra Marcado, que é um filme que é histórico não só pela sua proposta inicial, que de recriar o assassinato do líder das ligas camponesas, que é uma coisa já corajosa para a época. A história do filme já é muito, da produção já é muito característica. E quando ele retoma o filme e ajuda a viúva, eu esqueci o nome dela, a viúva do cara, a encontrar a família, isso acaba servindo não só como um pequeno painel de todas as perdas que provocadas pela ditadura militar, pela repressão, mas também, obviamente, uma história particular muito comovente daquela família, daquele núcleo familiar específico, que é outra característica dos filmes do Coutinho. Ao mesmo tempo que ele pega pessoas muito características, que contam histórias particulares daquelas pessoas, a gente se envolve com aquelas pessoas, aquelas histórias, aquelas pessoas acabam servindo como um símbolo de uma coisa muito maior, que é o caso do Cabra Marcado para Morrer. Para mim é o maior filme brasileiro de todos os tempos. Para mim, se você pergunta qual é o melhor filme brasileiro de todos os tempos, Cabra Marcado para Morrer. Por quê? Porque é o peso de uma história extremamente comovente, cinematográfica, mas real. Era um filme barato, o filme foi feito com o pessoal, o filme foi feito com 4 pessoas. Edgar Moura era fotógrafo, Raimundo Nonato era assistente, e o Saldanha fazia, o Jorge Saldanha fazia o som, e eu fazia produção e direção. 4. E um motorista de Kombi, que geralmente não ajudava nada.
Foi feito por 4 pessoas. Isso não é fácil. Não é fácil, porque não é vídeo, é filme. Foi feito com 4 pessoas e aí sim, com preço de sindicato, todos eles cobrando preço de sindicato, eles ganhando mediocremente, entende? E eu não precisava ganhar tostão, porque eu trabalhava na Globo, e aí entra o Zelito, entrou na Embrafilme, ele era produtor executivo, e eu era um cara que fiz durante 3 anos e meio, eu trabalhei no carro e jamais ganhei tostão, ao contrário, botei filme, botei dinheiro no filme. Tem coisas do filme que foi filmado em São Paulo, etc., que eu fiz com o meu dinheiro. E então foi absolutamente essencial que eu me mantivesse na Globo até terminar o filme, porque eu sabia que senão eu seria obrigado a cortar, não ampliar o filme, não sei o quê, porque eu queria ter dinheiro, entende? E aí eu acumulei férias e tirei 2 meses de férias, e em 2 meses de férias eu tinha que fazer um filme e voltar, para não perder o emprego. Então em 15 dias eu fiz viagem ao Nordeste, contratei a equipe, vi que estava vivo ou morto, não vi Elizabeth, mas tinha uma noção da coisa, voltei, completei a equipe, fui para lá e fiz o filme em 45 dias, no primeiro dia útil, eu tinha que voltar, eu voltei. Graças a ter esse período de 2 meses de férias. E daí eu continuei na Globo, e daí continuei, e graças também à Globo, o Paulo Gil me autorizou, eu comecei a fazer montagem na Globo, na Moviola da TV Globo, por autorização do Paulo Gil, a pré-montagem. Até que no segundo ano, durou 3 anos, no segundo ano, eu fui para a Moviola do Zelito, não precisei me utilizar, mas eu continuei a utilizar, enfim, a máquina de escrever da Globo, meu tempo na Globo, o programa Fora do Ar, ou Dentro do Ar, o máximo do meu tempo em tudo que eu tinha lá, eu usava as coisas da Globo ainda. Inclusive eu fiz umas trucas primitivas, eu fiz com um parcial, que era técnico na Globo. Dei o dinheirinho para ele fazia para mim. Isso, o Coutinho, eu acho que ele sempre fez um tipo de cinema que é o cinema mais puro do mundo, que é apontar uma câmera para alguém e capturar a verdade daquilo, daquele momento, daquela situação, né? Se bem que, enfim, ele trabalha com métodos bem jornalísticos, nem sempre, porque também, novamente, como por ser um cara inovador, ele nem sempre obedece a si mesmo, né? Ele não se formata de jeito nenhum. Mas uma metodologia comum, né, é trabalhar, ele tem alguns auxiliares de pesquisa que trabalham com ele, né, que vão antes no lugar, mas não para construir uma verdade, eles vão antes para, na verdade, fazer uma triagem das histórias mais curiosas, né, mas nunca para direcionar o assunto, né. Mas eu acho que ele acabou não deixando uma herança na televisão, quer dizer, que cada vez mais distorce essa ideia da verdade. Eu acho que está aí o Globo Repórter para provar isso, enfim, o Fantástico, enfim, né, a realidade é construída, né, ela é forçada, existe uma intrusão muito grande do drama, né, na verdade, na realidade, coisa que não existe na obra dele, né. Ele é um cara que ele geralmente se limita, como eu falei, a apontar a câmera dele pro objeto de estudo dele e ver o que sai, né. Ele não força a barra. Eu acho que esse é o grande legado, enfim, a grande lição que eu acho que ele teria para ensinar aos documentaristas é isso. Isso é uma coisa da preguiça jornalística, entende? Me chama de maior, de papa e tal. Eu vejo uma ironia da história, porque eu estou com 75 anos. Se eu com 66 tivesse feito o Santo Forte, eu ia ser lembrado como um cara que fez um filme chamado Cabra, por circunstâncias da história. Um cara de um filme único, entende? Então eu vejo isso como uma enorme ironia. Digo sinceramente, acho ótimo ganhar prêmio. Agora, esse tipo de adjetivo, eu sou melhor cineasta de mim mesmo. Isto é, dentro do que eu posso ser, eu tento ser o melhor cineasta que eu posso ser. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meus
sangue latino, minha alma cativa, rompi tratados, traí os ritos, quebrei a lança, lancei no espaço, um grito, um desabafo, e o que me importa é não estar vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino,